Saudações missionárias. Você ouviu a palavra de Deus e entendeu que Deus está te chamando para a obra missionária. Você tem um testemunho interior, uma convicção no seu coração de que é a vontade de Deus que você vá para o campo missionário. Então, o que fazer? Qual é a atitude a tomar diante disso? Esse é o assunto de hoje, do nosso momento missionário. Jeremias 1,17 diz assim: Tu, pois, cinge os lombos, dispõe-te e diz-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença. Guarda no seu coração essa expressão. Cinge os teus lombos, dispõe-te. Quando eu recebi o chamado missionário, quando eu tive convicção de que Deus realmente me queria na obra missionária, passando aquela empolgação e aquela emoção do primeiro momento, surgiu uma dúvida. Eu fiquei pensando, e agora? O que eu faço? Como é que eu vou agir diante desse chamado? O que eu vou fazer com esse chamado missionário? Então eu orei e perguntei para Deus o que fazer. E a resposta dele para mim veio através desse versículo que eu acabei de ler. Na verdade, Deus falou para mim: dispõe-te, coloque-se à disposição, à minha disposição. E a nossa disposição em praticar e obedecer a palavra de Deus é exatamente o que Ele espera quando Ele convoca alguém para a sua obra, para o trabalho missionário. Isso não quer dizer que você vai logo de imediato comprar a sua passagem, fazer as malas e já partir para o campo. Não, não é bem isso. Na verdade, a vocação divina, ela não é uma coisa que sai por aí atropelando os tempos. Deus mesmo estabeleceu o tempo apropriado para todas as coisas. E há um preparo, há um tempo de treinamento da parte de Deus, inclusive, para conosco. Lembra dos discípulos? Então, antes de ir cumprir o ID de Jesus, eles passaram pelo menos 3 anos e meio andando, aprendendo através dos ensinamentos do Mestre. O apóstolo Paulo, que ao se converter já era um profundo conhecedor das Sagradas Escrituras, ele esperou mais 14 anos até que foi enviado, juntamente com Barnabé, para o campo missionário. Então, há um tempo de preparo, um tempo de treinamento da parte de Deus que nós não podemos quebrar, nós não devemos queimar etapas. Certa vez, um jovem chegou para o meu esposo e falou para ele: olha, eu recebi um chamado para o ministério, e agora, o que eu faço? E meu esposo respondeu para ele daquela maneira bem humorada que ele tem. Ele disse: é como uma chamada a cobrar. Continue na Bíblia até a sua convocação. Na verdade, é isso mesmo. A nossa disposição, o nosso permanecer na palavra de Deus, obedecendo e conhecendo a palavra de Deus, é o que vai fazer com que nós tenhamos ações práticas antes de irmos para o campo missionário. E eu gostaria de te apresentar algumas dessas ações bem práticas que você deve tomar. Você não vai ficar de braços cruzados esperando chegar o dia de você ser enviado. Porque se você fizer isso, pode ser que isso nunca venha a acontecer. Porque quando Deus nos chama, quando Deus nos convoca, Ele espera de nós uma postura de alguém que creu e é alguém que está disposto a obedecer esse chamado. Em primeiro lugar, quando você recebe a convocação de Deus para ir para o campo, você precisa buscar preparo teológico. É fundamental que o missionário conheça a palavra de Deus, conheça as Sagradas Escrituras e saiba responder com convicção à razão da sua fé. Então, se você não tem esse preparo, matricule-se num seminário teológico, faça um curso bíblico, procure informar-se, procure conhecer mais profundamente as Sagradas Escrituras. Uma outra coisa que é importante é você preparar-se para fazer missões. Os cursos teológicos, eles são muito bons e eles nos trazem grandes ensinamentos e até mesmo bases bíblicas de missões. Mas um bom
preparo missionário, ele passa por um curso missiológico, algo que vai te conduzir mais especificamente para o trabalho missionário. Você vai aprender a respeito de povos, de culturas, de religiões, de contextualização missionária, o trabalho transcultural, choque cultural, coisas que são fundamentais conhecer o caráter do missionário antes de fazer as malas e ir para o campo. Uma outra ação prática que é importante, tenha uma profissão. Talvez você é ainda jovem, ainda não fez uma faculdade. Isso não é regra, mas ajuda muito você ter uma formação superior, por exemplo, para você ir para determinados países. Sabe que existem países que são fechados para o evangelho. Tem países que não vão abrir as portas para receber um missionário, ou não vai receber alguém, ou conceder visto de missionário, mas concederia visto de um profissional, talvez na área em que ele está precisando, que aquele país está precisando. Então, se você é um médico, um professor, um engenheiro, sei lá, se você tem uma formação, uma profissão, isso vai ajudar muito na sua entrada e permanência no campo missionário. Além disso, nós precisamos quebrar aquela visão errada de que uma pessoa não deu nada na vida, então vai ser missionário. Não é bem assim. O Senhor Jesus, quando chamou os 12, ele chamou pessoas ocupadas, pessoas que estavam trabalhando, pessoas que tinham uma profissão. Então, tenha uma profissão. Procure ser frutífero, ser trabalhador, ser alguém que tem resultados aqui. E essa é uma outra dica que eu quero passar para você. Seja frutífero, sirva a sua igreja local. Mostre frutos, mostre resultados, envolva-se nos projetos da igreja, trabalhe, prospere, ganhe vidas para Jesus. Sabe que quem não é efetivo na igreja local, não vai ser no campo. Pegar um avião e ir para outro país, para outro lugar, não transforma ninguém em missionário. O que transforma-nos em missionários é nós obedecermos a palavra de Deus onde quer que nós estejamos plantados, nós frutificarmos. Faça isso. Uma outra coisa importante que é necessário você fazer, tenha bons relacionamentos, pois essas amizades farão toda a diferença quando você estiver distante geograficamente. São pessoas que nos amam, que têm vínculos afetivos conosco, que não vão nos abandonar quando estivermos lá no campo. Vão interceder por nós, vão contribuir, vão ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus coloca no coração delas a nosso respeito para interceder. E outra coisa, não se deixe desanimar pelas resistências, pela demora, pelas dificuldades, pelo processo. Tudo isso faz parte do preparo, do treinamento. Dispõe-te, se coloque nas mãos de Deus, prepare-se e seja realmente uma bênção no trabalho missionário. Lembre-se que missões se fazem com os pés dos que vão. Seja aquele que vai, mas que vai para ser frutífero lá onde você foi. E também missões se fazem com os joelhos que se dobram para interceder e com as mãos que se estendem para contribuir. Faça missões. Jesus disse, e nós podemos constatar isso hoje, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Se disponha nas mãos do Senhor. E que Deus abençoe a sua vida. Até o nosso momento missionário seguinte. Em nome de Jesus.